história nas suas diferentes dimensões e da cultura, mas a cultura e o entorno e essas relações, né? Como que isso pode estar acontecendo em termos assim, de uma maior cidadania, como que... E você falou que você está postando nas pequenas cidades também. Eu acho que e não inventar a roda também, mas podendo inventar outras coisas. Acho que tem que fazer o deslocamento dessa comunidade da escola para fora da escola. Então fazer esse movimento, né, tanto para dentro da escola. Uma coisa de mão dupla, né? Então, tirar também alunos, professores, pessoas de da escola. Acho que também esse tirar é exatamente olhar esse lugar, para pensar o lugar, para pensar a cidade, para pensar o seu bairro, para pensar a sua comunidade, seu entorno, o lugar que você mora. Eu acho que se tiver essa perspectiva desse deslocamento, desse fluxo, né? Como o próprio Alfredo lembrou bem, esse lugar institucionalizado que a escola tem um monopólio da informação, do conhecimento, já não está mais lá, só lá, já está em outros lugares também. Isso, principalmente a partir da aplicação dos meios tecnológicos, do acesso hoje às tecnologias. Acho que essa possibilidade de gerar encontros, informação e conhecimentos, novos conhecimentos a partir das redes, a partir dos coletivos, a partir de projetos culturais, etc. Essa combinação de cultura e educação e das artes, né, do acesso às artes, não só a tecnologia, mas principalmente a partir daí, possibilitando pensar, criar, né, da criação. Eu acho que esse deslocamento é importante, mas tem que estar associado a dar uma perspectiva, um sentido para esse fluxo acontecer também. Porque ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que a gente vê uma riqueza muito grande, você mencionou aí vários, né? Os coletivos, as escolas, fora das escolas, mas diferentes comunidades, diferentes projetos, mas que também aparecem de uma forma fragmentada. Então, esse sentido precisa ser esse lugar do encontro para poder pensar. Que perspectiva, né? Essas diversas... É por isso que você fala que você está apostando mais nas pequenas cidades. Que é essa possibilidade da cooperação, que também lembrou, né? A cooperação da solidariedade, de busca de vocações locais, de busca de fazer de encontro de desejos, de retenção de talentos, de lideranças, jovens, né? Você percebe o desejo muito mais latente, muito mais forte em pequenas cidades. Você vê nas próprias famílias, né, o desejo de ver o filho formado, o filho com uma perspectiva de trabalho, etc. Mas não gostaria que esse filho fosse embora. Não mais. Antes se gostava, né, que esse filho fosse embora. Hoje se essa coisa for traduzida num projeto de futuro, de pensar, não, aí o local também não é um local só local, é um local também micro-regional, né? Pequenos municípios se articularem em torno de um programa mais complexo e completo para uma determinada região. Acho que de criar esse ambiente, esses diversos ambientes, que possam também fazer com que essa liderança desses jovens, esse talento, ele possa também ir e voltar. Ter a opção de sair do lugar e voltar para o seu lugar. E outros também poder fazer esse deslocamento. Né? Eu acho que é nesse momento que eu acho que talvez a gente vá produzir valores também, produzir também uma outra escola. Esse meu raciocínio também se aplica às micro-regiões das metrópoles. É isso que eu falo. Como é que é isso? Porque hoje, se nós formos pegar desde a experiência pessoal nossa, nós vivemos num pedacinho da cidade. Então, por que não trabalhar nesse pedacinho? Quem vive na metrópole de São Paulo? A gente vive num pedacinho onde você mora, trabalha, tem relações e vive ali. Aquilo é uma parte da nossa cidade. E toda a tua fala, ela pode ser transposta para uma micro-região, um bairro, uma escola de um bairro,
social, esse capital social muito mais esgarçado por toda a problemática dos falta de transporte, da agressividade, que é muito diferente de uma pequena cidade. Quer dizer, você tem uma micro-região, um bairro onde você mora, mas ele está completamente inserido numa questão muito nova, na problemática da metrópole que interfere, que é diferente de uma pequena cidade. Com certeza. Como você vê isso, Carlinhos? Eu não sei, porque você sabe que eu acabei de trabalhar numa região de São Paulo, uma micro-região de São Paulo, Cabo Sul do Sul e São Francisco, na Zona Leste. E eu acho que quando você desenvolve a confiança social pública, aí é o grande problema. Eu acho que também o esforço midiático, esse paradigma liberal não leva a isso, e nem a mídia leva a confiança social pública. Você perdeu a confiança social. Você perdeu a confiança social na saúde, na educação, na habitação e tudo mais. Então, isso gera uma passividade da população muito grande, da sociedade. Agora, quando você desenvolve essa confiança social, e aí é uma coisa que a gente teria que estar exigindo do poder público que não tem, né, dos governos. Quer dizer, qual é o compromisso que os governos têm de realizar microprojetos, não são projetos faraônicos, mas projetos pequenos que a comunidade quer e que seria tão fácil fazer. Quer dizer, isto é um outro modo de pensar o fortalecimento da identidade, do pertencimento e da confiança de uma comunidade para transformar. Porque, eu estou falando pela metade, mas no Cabo Sul a gente viu que a população, mesmo não sendo letrada, tem uma enorme competência para desenhar como ela quer o seu bairro. E desenhou muito bem, identificou inclusive no bairro onde é que ela faria a remoção daquelas famílias que estavam em situação de risco para outros lugares ali, e não removê-las para outro bairro que não tem sentido. E o quanto tem algumas coisas que eram facílimas de fazer, eu tentei, não consegui, mas é porque falta força governamental. Exemplo, tinha naquele bairro, cortado naquele bairro, uma grande terra da Eletropaulo que fica vazia porque passam a rede elétrica, não é? Isso tem em vários cantos da cidade. Ora, a população queria fazer ali um lugar de uma geração de emprego e renda verde, né? Plantar flores, vender flores, não era nem horta, era uma coisa um pouco diferente. Não conseguimos que a Eletropaulo cedesse, mas que noção é essa? E que poder a comunidade tem? A comunidade não tem nenhum nada e não tem mais confiança. Exagerei um pouquinho. Como que é isso, né? Essa questão de pensar o lugar, ao mesmo tempo que essas micro-regiões, elas são inseridas numa metrópole, no caso, onde mesmo se é uma cidade pequena, ela está inserida numa região e, mais do que isso, está inserida hoje num mundo que é globalizado, e que o que acontece aqui hoje, na pequena cidade, também pode influenciar o mundo inteiro, se tiver uma usina nuclear, se tiver um rio, enfim, você tem impactos que são impactos globais. Então, como que é essa questão do território, do lugar, e a Carmen trouxe, acho que, alguns aspectos também interessantes, né? Quer dizer, do desenvolvimento local, que o César colocou, mas do pertencimento, da identidade, qual é o papel desse lugar nesse mundo globalizado? Estava vendo, acho que ontem saiu na Folha, no Estado, o que aconteceu com o Brasil nos últimos 30 anos, aconteceu em toda a América Latina. Né? Mais de 80% dos latino-americanos vivem em cidades. Um processo muito rápido, desordenado, sem planejamento, né, que criou uma situação de grandes cidades. Né? Não tem uma grande capital brasileira que tenha resolvido de maneira mínima a questão da mobilidade urbana. No dia que uma capital fizer o trabalho que tem que ser feito, isso vai ser certo de um paradigma para ser replicado, mas não tem uma que se aponte de igual resolveu. Como, por exemplo, Curitiba, resolveu nos anos 80, mas já não conseguiu acompanhar, né? Naquele momento, né? Não é mais. Não é mais. Tem uma razão de ser. Na própria
dinâmica da política brasileira, né, o fato de que obras dessa natureza frequentemente são obras de longa duração, né, que não aparecem rapidamente, não tem um rendimento imediato para a política, e volta uma questão da Rio+20, de uma certa, que eu vejo nas cidades, vi na Rio+20, a sociedade tem um dinamismo que não consegue se desaguar na política. A política não acompanha o dinamismo da sociedade. Há um desnível, que não é só no Brasil, no mundo inteiro. Tudo se modificou muito rápido, né? A tecnologia, a sociedade, o pensamento, mas a política é a atividade humana que menos parece que acompanhou o resto das atividades humanas. Há uma defasagem, há um déficit de representatividade e de percepção de que a política pode resolver os problemas das cidades, né? E essa informação de que o Brasil não tem uma capital com mobilidade resolvida, porque esse tipo de obra não dá retorno eleitoral, quer dizer, mostra que você tem aí uma equação que tem que ser reorganizada rapidamente para que a questão da sustentabilidade nas cidades, que tem a mobilidade nos planos diretores, uma questão central, possa ser de fato equacionada. E aí eu vejo na Rio+20, eu acho que tem novos movimentos jovens, novas formas de organização, que ainda talvez não tenham plenamente se desenvolvido, ainda não podemos dizer o que é, que tentam apontar para esse vazio da política, digamos, denunciá-lo e ao mesmo tempo trabalhar nesse vazio, né? As redes sociais, as redes digitais, os coletivos jovens, onde o Brasil inclusive é referência no mundo, né? por essa ebulição social onde nós somos uma... Então eu acho que esse é um elemento importante que eu destacaria, que é uma crise de ordem política, de dificuldade do nosso sistema político de incorporar soluções que já são rodas que já foram inventadas. O modelo de plano diretor já está aí, o Estatuto da Cidade já está aí há muitos anos, né? A questão dos resíduos sólidos é uma vitória recente importantíssima. A implementação dessas questões passa por um sistema político que tem arestas muito graves, né? Que não consegue dar vazão a pautas e propostas que já estão muito bem definidas nesses grandes fóruns, que já tem apoio. Essa pesquisa que mostrou no auge da discussão do Código Florestal, que a sociedade brasileira, em sua grande maioria, apoiava a não alteração do Código, pegou muita gente de surpresa, mas revelou que existe uma sensibilidade muito significativa para que a vida política aproveite esse momento para fazer as mudanças que têm que ser feitas. Mas isso não tem acontecido. Preciso dizer isso. Nós estamos vivendo uma crise de representatividade. Entre o que a sociedade pensa e como é que isso se torna política pública. Como é que você faz um vínculo entre o desejo da sociedade de áreas majoritárias da sociedade e transformar aquilo em políticas públicas para aquela própria sociedade. Assim, isso não tem acontecido. A questão do Código Florestal foi uma das questões que demonstrou isso. Nós tínhamos 80%, a pesquisa que foi feita para o Datafolha mostrou 80% a favor de não mexer no Código Florestal, e no Congresso nós tivemos 80% de votos a favor de mexer no Código Florestal. Então tem um hiato, não é nem hiato, uma ruptura entre o representado e o representante, né? E na questão das políticas, nós temos uma política nacional de mobilidade que foi aprovada faz alguns meses e ninguém fala dela. Ela está aí, foi aprovada, passou por milhares de instâncias e tal, e a mídia sepultou essa política para não questionar os incentivos à mobilidade individual. Deixa eu trazer um pouco porque eu acho que eu não fui aí num segundo dimensão dessa pergunta, mas porque a gente tem experimentado muito a criar ambientes horizontais, multidisciplinares, fora e dentro da escola, ou dentro do centro cultural, ou dentro da escola. Mas fazer esse fluxo do professor, do aluno, do especialista, do técnico, do jovem, do aprendiz e tal, se encontrar de uma maneira de ter essa relação também intergeracional, acho que um encontro fundamental, né? Nós que temos mais tempo de juventude. Isso, gostei, Jovem,
a gente tem percebido, não só nós, em diversos coletivos, em diversas experiências, de onde esse ambiente horizontal é criado, seja dentro da escola, fora da escola, e que possa possibilitar o encontro dos saberes locais, dos saberes de academia, e ele seja múltiplo, que seja multidisciplinar, tem produzido algumas coisas interessantes. Eu acho que a ideia é até para pensar esse sentido público, esse sentido de uma perspectiva local, de desenvolvimento, até para pensar a própria escola, ou o próprio lugar onde você está. Então, acho que esse talvez seja um caminho interessante, ou nos dá alguma pista, né? Algumas pistas para poder pensar numa nova escola, alguma coisa assim, se é que temos que criar isso. E como você está aqui, eu também aproveitar, porque eu achei que essa questão, eu acho que é uma questão muito interessante quando a gente está pensando, né? Sustentabilidade, globalização, ou seja, a interação com o outro e pensar de uma forma um pouco mais a longo prazo, né? Então, você trouxe a questão da relação interrelacional. Como é que você vê isso? Né? Eu acho que esse talvez seja a chave, né? Eu acho que sempre também não é novidade. Né? Mas é como fazer isso. Acho que como não é novidade, mas eu acho que antes, eu não pensar científico, eu acho que claro, não é novidade porque sempre os pais pensam no futuro dos filhos e tudo isso, mas parece que o professor, o aluno, mas eu acho que tem uma questão muito nova, duas questões que me parecem muito novas, dois aspectos, né? Um deles é essa que nós estamos, gostamos ou não, nós estamos completamente ligados a uma interdependência, né? E a uma interdependência do outro, uma interdependência do futuro. Então, se eu quero educar os meus filhos, eu tenho que pensar que mundo é esse, não só das relações, mas também esse mundo físico da Terra, do meio ambiente, tudo isso. De um lado, acho que mudou essa concepção nessa dimensão. E a outra dimensão, acho que talvez seja a primeira vez que a geração mais nova dos jovens está ensinando a geração mais velha. Exatamente. Eles têm um saber maior sobre as novas tecnologias, sobre isso, e eles estão ensinando, os alunos estão ensinando os professores, os filhos estão ensinando os pais estão pedindo socorro para os filhos e tal. E talvez seja a primeira vez. Então, acho que sempre se falou intergeracional, mas acho que tem um componente novo aí. Talvez seja mais amplo, né? Porque mais gente tem acesso a essa, mais jovens, mais crianças estão tendo essa experiência cultural. Não é só para a tecnologia, mas o que é a tecnologia da informação, né? Que ela acessa, né? Mesmo que ela seja pulverizada, mesmo que tenha sido de tudo. Mas acho que essa experiência nova. As crianças e os jovens atuais não estão na frente da televisão. Não estão mais, né? E a televisão que é o rádio, né? A televisão continua repetindo o rádio, né? Continua fazendo a mesma coisa, né? É áudio, já é imagem, mas é áudio. Então, e ela não está ligada mais nisso. Ela está ligada efetivamente na imagem. Ela persegue, ela busca, pesquisa, informação e a imagem. E quem dá essa imagem hoje é o computador, é o celular, é o tablet, é o móvel e o celular está muito no mundo. Para falar que não está, todos os computadores não estão, mas o celular já está. Então acho que esse acesso à tecnologia, acesso a um novo equipamento, isso realmente muda, né? E faz com que a criança não só ensine o pai a operar um determinado equipamento, mas ela discuta com ele coisas que ela não discutia. Conhecimento. Porque ela já está sendo acessando. Conhecimento. Ela está fazendo um diálogo mais de opinião também. Né? Mas eu acho. E isso está na horizontalidade que você falou também. Eu acho que está exigindo muito mais de todos. Né? É uma mudança de papéis, né? Uma mudança de papéis. A gente costuma muito discutir essa coisa da mudança do papel de gênero, né? Papel da mulher, papel do homem na nossa sociedade. Na verdade, é a mudança do papel do jovem. O jovem tem outro papel na nossa sociedade. E o adulto não sabe lidar com isso. Onde ele deveria ser mais um orientador. Exatamente. Qual
papel que a gente reconhece como legítimo para o jovem. A legitimização desse papel é uma coisa que passa por uma reflexão de nós adultos. O que nós queremos? Como é que a gente vai reconhecer esse jovem hoje que está num cenário global muito diferente, que está com redes sociais, que tem um tipo de educação fraca do ponto de vista da educação pública, mas que busca suprir a sua ânsia por conhecimento por outros caminhos. É experiência, né? É experiência também. Não, eu estava talvez querendo gerar uma polêmica. Eu não acho que a relação intergeracional seja tão tranquila assim. Né? Há uma interdependência, mas há uma disputa que não havia no passado. Quer dizer, existem estudos que mostram que a tensão hoje entre a geração adulta e mais idosa e a geração jovem é enorme. Quer dizer, os adultos querem os espaços, os postos de trabalho para si, abrem muito pouca possibilidade para o jovem. Isso se reflete em qualquer uma das nossas instituições. E é um estudo. Antes havia, vamos dizer, uma corresponsabilidade, uma cumplicidade intergerações. Hoje não. Hoje há uma tensão realmente significativa entre a geração dos adultos que estão... E isso se reflete... Exato. E isso se reflete nas estruturas de oportunidade. As estruturas de oportunidade advindas do Estado são muito mais para o adulto e para o idoso do que para o adolescente e para o jovem. Se eu vou para a comunidade, é uma coisa dificílimo um jovem querer se candidatar, são os raros. Na realidade, o partido é povoado pelos adultos. E em todas, o mercado usa os jovens para consumo, mas não para dar a eles o espaço mais adequado. Quer dizer, eu tenho minhas dúvidas de que esta... a estrutura de oportunidades o que me parece é que a subjetivação das relações, no mundo de hoje, permite uma negociação mais horizontal. Isso sem dúvida. Você não tinha antes. Então, há negociação, mas não quer dizer que há espaço. Que existe uma ameaça. Objetivamente, a gente pode identificar muito maior. Sim, mas você é mais rígido, mais autoritário. De porte. Mas assim, a sociedade brasileira nos anos 70, por exemplo, foi quando eu era jovem começando a trabalhar, ela era receptiva àquele jovem para o trabalho. Mas você era office boy, você era bancário, você era aprendiz. Você era na universidade ia direto. Você ia direto. Hoje em dia essas portas todas estão fechadas. O jovem, para chegar a algum lugar, ele tem que estar muito mais qualificado, sendo que a estrutura que o qualifica está muito mais fragilizada. Mas será que o centro é o trabalho? Não sei. Objetivamente, não sei. Para essa juventude. Mas o consumo não deixa de ser. Mas para você consumir, você precisa ganhar um emprego. E a nossa sociedade, a nossa mídia trata o jovem como trabalho, mas não é o trabalho que a gente... essa concepção do trabalho... A sociedade desenha para o consumo, mas também que exige desse jovem com 18 anos já começar a trabalhar. E os nossos... Trabalhar aonde? Os nossos meios de comunicação só retratam o jovem de duas maneiras, ou como consumidor ou como infrator. Esses são os dois retratos que o jovem tem na mídia. Ou ele é um consumidor, então ele está no seu papel socialmente aceito, porque ele está comprando o seu tênis, ele está fazendo as coisas que se espera dele. Ou ele é um infrator. Um potencial infrator. Ou um potencial infrator. Para poder consumir. Eu queria voltar a questões que já esbarraram aqui várias vezes, eu fiz uma imersão para pensar. Voltar um pouco à questão da política, porque a gente falou várias vezes, aqui em várias falas, como a sociedade civil está muito mais adiantada, muito mais na frente do que as políticas, né? O Fruto mostrou isso muito, colocou muito essa questão, e as políticas públicas não estão dando conta. Você falou do fosso,
as demandas e a opinião da sociedade, falando do Código Civil, do Código Florestal, e a Carta falando da questão da cidadania, dos direitos cívicos, e voltando assim, então a gente sai um pouco do território, da questão mais indo para uma questão macro, pensando o Brasil, né, o Brasil que tem essa tradição ainda muito autoritária, cultural, né, inclusive ali, porque assim, essa tradição cultural muito forte, tanto de um clientelismo, né, que está arraigado e todo mundo que trabalha no território também enxerga isso muito claramente, isso vem de cima, embaixo, chega lá naquela comunidade local, isso ainda é muito presente. Ainda também muito presente toda uma questão machista, autoritária, e quase que eu posso dizer que é um país que a gente ainda quase que legitima uma violência, né? Acho que é um país da modernidade, mas que é muito violento pelos nossos dados todos, e quase que tem uma certa legitimação dessa violência, por esse machismo, por esse clientelismo. Enfim, e aí nesse contexto, né, que também está mudando, ele existe, mas ainda existe de pano de fundo, mas está em constante mudança. Né? E num contexto onde a sociedade civil está muito mais à frente, o que é essa educação, que é uma democracia, uma participação? Como romper esses modelos culturais? É possível rompê-los? Ou como, sabe? Porque isso é muito forte ainda. Né? Quer dizer, a gente consegue romper questões que são questões culturais mesmo, eu acho, arraigadas para pensar, né, como a Carmen estava colocando lá atrás, a questão da cidadania, dos direitos cívicos e tal, é isso que a gente quer, e aí, como é isso? Eu acho que é possível, necessário, e acho que para isso acontecer plenamente, acho que são dois caminhos. Né? Por um lado, entender a política para a educação como uma política para a cultura, incorporando efetivamente a dimensão simbólica em todas as suas facetas, questões de gênero, as questões de sexualidade, as questões homofóbicas, as questões, torná-las centrais na formação da cidadania, e a escola como um instrumento de realização plena dessas questões, né, de enfrentamento. Mas a escola sozinha, eu não acredito que mesmo com essas dimensões incorporadas, ela possa absorver essa tarefa, que é gigantesca. É preciso atuar nas outras frentes também. Por isso, me parece que a existência e o fortalecimento de uma política para a cultura em si também é extremamente importante. Extremamente importante. Porque ela vai atuar exatamente nessas outras estruturas que se transformaram em estruturas de influência na televisão, nos conteúdos, na cultura digital, no mundo da família. Se a gente pensa numa política para a leitura, por exemplo, os países que acertaram políticas para a leitura, eles atuaram em 3 frentes, frequentemente. Escola, mundo da família e mundo do trabalho. Não só na escola, não só no letramento tradicional, mas incorporando a família por compreender. Eu lembro de ter lido um texto sobre a política educacional da Alemanha no pós-guerra, quando a sociedade alemã redefiniu suas metas, né, mais gerais, diretrizes, né, para a educação alemã. É muito interessante que as 3 diretrizes gerais eram preparar uma sociedade para tolerância. Eles saíram da experiência do nazismo, então o sistema educacional tinha que estar voltado para preparar uma sociedade de viver com o diferente. Isso era um problema central, isso foi preparado. Já incorporava uma dimensão ambiental precocemente. Não por acaso ali precocemente muito da questão ambiental se desenvolveu. E para a inovação, não só para o mundo do trabalho, mas para a inovação, no sentido mais amplo, né, desenvolvimento de novos paradigmas. E toda a educação foi formatada a partir desses grandes objetivos estratégicos, né, de trás para frente, e não de uma soma aritmética de... Então, quais são os desafios que o Brasil tem? Você falou vários, né, que certamente teriam que estar numa lista de hierarquia de temas importantes que nós temos que enfrentar. E eu acho que o gargalo, do ponto de vista político, que você abordava, é questão no mundo da política. Eu acho que o que dificulta hoje a implementação de um plano mais estratégico nessa direção é um excesso de pragmatismo e economicismo.
acho que são as duas grandes pragas ideológicas do espectro partidário, político, não só brasileiro, mas mundial, que esvaziou a política de muito significado, o que dá essa crise de legitimidade do ponto de vista programático. Uma redução da complexidade, dos desafios, do desenvolvimento, às demandas materiais. Basicamente, nisso concordam os partidos que estão à esquerda, os partidos que estão à direita, ou seja, gerar infraestrutura, colocar dinheiro no bolso, basta, você gera bem-estar. E está provado que isso não gera bem-estar. Muitos países que só investiram nessa parte, quando sai o crescimento econômico, fica carboidrato, mais carboidrato na obesidade, mas não enfrenta a questão do crescimento no sentido mais profundo. Então, eu acho que é possível sim, mas é preciso ter um bastidor político aí que o Brasil tem que mexer. E eu acho que é mais difícil mexer nesse consenso, entre aspas, da vida política, especialmente quando o país está crescendo, porque as pessoas sentem bem-estar, é um questionamento de ordem ideológica, de ordem de cosmovisão, de como pensar o mundo. Né? Não é um enfrentamento do desenvolvimentismo com o neoliberalismo, por exemplo. É a transformação da cultura em entretenimento. Exatamente. Não é o crescimento versus o não crescimento, que foi o debate dos anos 90. Hoje é o desenvolvimentismo economicista versus um desenvolvimento sustentável. Só que defender isso aqui num momento de pujança econômica é muito mais difícil, porque as pessoas estão vivenciando o barato do bem-estar. Então, Carminha, vou polemizar um pouco, você gosta de polêmica. Então, da mesma forma que o Alfredo fala que o excesso de pragmatismo, o excesso de economicismo reduz, né, toda essa discussão de questões materiais, na área educacional, que nós estamos só retomando, né, pensando que nesse quadro, como que rompemos essas culturas tão enraigadas e como trabalhamos a questão da democracia, da participação, do controle social numa educação, porque a educação é assim. Então, ao lado disso que o Alfredo coloca, também na área educacional especificamente, nós temos assim, brigas e uma corrente que é dominante de que tudo que você falou, Alfredo, é perfumaria, porque o que importa na centralidade da educação é leitura e matemática, que é o que é avaliado pelo IDEB, e se a criança não tem isso, não adianta que ela nunca vai ser cidadã, vai participar, que o resto tudo é balé. E aí? Eu acho que a gente vive na educação uma tensão enorme, né? Porque realmente os IDEBs e a mídia decanta os IDEBs, de repente a avaliação na educação é mais importante que a própria política de educação. Né? Eu acho que isso é terrível. E quando o ministro Aloysio fala, eu vou transformar o ensino médio, não sei se vocês viram uma reportagem dele enorme no Estadão, acho que foi sábado ou domingo, em que eles vão transformar o ensino médio com o Enem. À medida que todos assumirem o Enem obriga a mudança do ensino médio. Quer dizer, realmente, e o jornalista pressionava, mas que medidas vai tomar? E ele voltava ao Enem. Então, eu estou dizendo, eu acho que, de repente, a avaliação tornou-se a política de educação menos que a educação mesmo. Mas, fora essa tensão, eu acho que existe um 8 e 80 na educação, né? O que é? Eu estou sempre balançando do 8 para o 80. Ou eu nego tudo que a escola é hoje, e daí eu fico no 8, como dizendo, leitura, escrita, cálculo, raciocínio é suficiente. Ou eu vou para aquele 80, que já era também. Quer dizer, são duas posições extremamente radicais e extremamente castradoras de um novo pensamento em educação. Acho sim. E você me ouve muito eu falar leitura. Eu sou uma das defensoras. Já que o pobre não consegue nada, os desiguais, se ele soubesse pelo menos ler e escrever, já era uma grande coisa. Então, eu sou uma das que talvez, muitas vezes, no meu jeito de falar, entro entre o 8 e o 80, mas tenho consciência que não é para eles. Porque, na verdade, né, eu mas eu acho que a questão é não são estudantes, né? Não são. Você pode estar colocando toda essa questão uma centralidade, por exemplo, que é o falou de toda a questão
vira ideológica e vira como duas posições radicais. E é Eles não deixam avançar. Que não deixa avançar. E às vezes em pequenas, é muito. O professor não precisa ser também, óbvio, quanto melhor preparado, melhor. Ele vai conseguir dar uma aula de melhor qualidade, precisa ter uma capacitação. Mas é possível integrar essas duas vertentes do conhecimento com uma visão da centralidade de valores e outra, até a questão da cultura muito mais central na educação, sem ser um professor que tenha doutorado, não é isso? Eu queria só acrescentar algumas coisas, me parece, assim, para mim, a educação hoje é uma questão séria. Nós não chegamos ao núcleo ideal do que seria educar. Ela já não pode ser mais transmissora, nós já sabemos disso. Outros sistemas e possibilidades de informação são muito mais poderosos. Ela tem uma outra missão e ela não está conseguindo encontrar essa missão. E não consegue encontrar essa missão porque, de um lado, ela é extremamente resistente à mudança, não tenho dúvida. Toda instituição é resistente à mudança. Não é uma só. Não é só essa. Eu acho que outras são, mas às vezes eu comparo entre políticas. Eu acho que a saúde, com todas as resistências, ela avança muito mais em algumas áreas. Está certo que ela não está resolvendo o problema de saúde de todos, mas ela tem inovado mais do que a educação, a habitação, por exemplo. Então, eu fico comparando várias políticas e digo, talvez a gente precisasse de algumas estratégias que mexesse nisso. Não acho que seja a minha estratégia melhor, mas eu acho que em termos de democracia e sustentabilidade, que é o tema de hoje, eu não tenho dúvida que a comunidade precisa participar. Se eu não trabalhar melhor o movimento de paz, a presença de paz, até como uma exigência para discutir o projeto político-pedagógico da escola, não de qualquer forma, se ela não tiver presente a comunidade, nós não vamos mexer nessa educação. E ainda há um vazio de pressão nessa linha. O outro lado da medalha, porque agora eu estou trabalhando com 8 e 80 também, né? O outro lado da medalha é a universidade. A universidade, ela tem uma formação pífia e descomprometida desse profissional. Não é só da educação. Se eu vou para a área da assistência social ou qualquer outra área, ela não está comprometida com a formação inicial. Não está. Você vai numa SBPC, quem está lá? São os alunos que produzem, que estão na iniciação científica e produzem algum artigo, ou os professores. E aqui eu estou ao lado de um professor, mas eu também sou professora, eu posso brigar, não é? A SBPC não tem o confronto entre a população e as empresas dizendo eu quero mais de vocês. Eu quero uma universidade comprometida com melhores projetos de energia elétrica, de industrialização disso, de produção do agronegócio, disso, daquilo, como a sociedade tinha que dizer, olha, que professor é esse que vocês estão formando? Não existe isso. Então, a universidade é uma das instituições mais refratárias e eu diria para você, uma das mais dramáticas, porque ela não está cumprindo a sua missão. E dela deriva muito da possibilidade da escola lá na base, da unidade básica, melhorarem. E, inclusive, a questão de valores. Agora, aí, Alfredo, na roda passada que a gente fez, tinha teve uma colocação bem interessante de um menino, jovem mesmo, que a gente chamou para a roda. Ele tem um site chamado Aqui Mágico, que é Quadrado Mágico, é o Thiago Feijão, conhecido como Feijão. E é um menino que está no IPRA, estuda engenharia, portanto, e criou
aí eu estou citando o Thiago, porque ele fala que a universidade, é tudo isso que você está falando, mas ela também, para quem quer, ela dá todas as condições, as oportunidades, e ela tem a tecnologia, ela tem a inovação, porque é isso que ele faz lá dentro, com o apoio dos professores e tal. Esses meninos super empreendedores, seus anos bons e tal. Como que você vê isso na universidade? Você que está dentro da universidade. Concordo com o diagnóstico, com a percepção dele, sem deixar, não quero ser poliana, não, mas na verdade eu vejo os dois lados, vejo também essa desmobilização, perda de capacidade de intervir na sociedade, mas de fato a universidade pública no Brasil, ela se transformou num dos últimos lugares que a gente tem com estruturas de agências de fomento, de financiamento, bolsas, bolsas internacionais, laboratórios, para produzir com grau de autonomia estratégias de pesquisa. Isso é extremamente importante. Se a gente for ver o Nicoleles, onde é que ele está? Ele está, bem que é uma posição política dele, está no Brasil, mas ele optou por ficar numa federal, no Rio Grande do Norte, Natal. Né? Você tem grandes exemplos em São Paulo, no Rio, no Brasil inteiro, de pesquisas importantíssimas. Você tem uma federal de Roraima, por exemplo, onde os indígenas não só participam como alunos, mas dão aula no mestrado e doutorado para os antropólogos. É lindo. Que é uma inversão do que a gente já disse que é conquista, que é a incorporação como aluno nas cotas. É você reconhecer aquele saber como um saber estratégico, que também é reconhecido no nosso sistema de ensino. Então a universidade tem um leque. Agora, é real também, isso que o Carmen colocou. Muitas vezes a universidade se dispersa, tem um sistema muito centrado nas iniciativas individuais e não no cumprimento de algum tipo de plano, seja ele qual for. Né? Por exemplo, o governo está discutindo greve. Né? Esse é um momento onde se poderia discutir, por exemplo, enquanto se discute um plano de carreira, se discute o que o Brasil espera da universidade com grandes metas. Ao invés de se discutir carga horária de aula, que não é exatamente a questão, pode até ser, mas não me parece que seja, discutir, por exemplo, olha, questão ambiental, nós queremos universidades envolvidas até o pescoço, era hora de colocar na mesa. Era hora do governo CESAF colocar isso na mesa e dizer, chama os sindicatos aqui. Então é o seguinte, beleza, é justo esse aumento, mas assim, nós queremos de vocês que enfrentem tais e tais problemas no Brasil em 10 anos. Que a universidade vai ter dinheiro. Claro, ela oferece as bolsas, oferece os meios. Já oferece. É só colocar as diretrizes. E eu acho que para a universidade isso não é uma ofensa à sua autonomia. Porque, obviamente, vai aderir quem puder colaborar, mas vai haver uma mobilização. E a universidade hoje, infelizmente, vive ao bel prazer das suas mentes individualizadas. Cada um dos seus caminhos, cada um com o seu projeto de pesquisa, né, com pouca transversalidade, e os problemas do Brasil hoje são todos transversais, né, exigem cooperação de conhecimentos entre cultura e educação, entre educação e tecnologia. Nada vai ser resolvido de maneira ultra especializada, setorializada, se combinar. E a universidade poderia estar oferecendo isso. E ela se retroalimenta. Né? A universidade, eu estou fazendo doutorado agora, né? Então eu entro em pânico cada vez que eu entro, porque eu não sou acadêmico. Então, eu percebo que todo o sistema é feito para formar acadêmicos. Exato. Eu não sou e não quero ser. Mas você quer fazer o doutorado. Mas eu quero conhecimento, eu quero a informação. Só que eu obrigatoriamente tenho que me tornar um acadêmico. Eu tenho que dominar a forma, mais do que o conteúdo. A burocracia universitária. Né? Nós temos que dar um especialista em normas virtual. Outra adendo nessa linha, só para fechar essa universidade, que eu acho que falta também a administração profissional das universidades. Quem gera a universidade são os nossos professores. Claro que tem uns que são gestores, mas a grande maioria não tem essa habilidade. Da aula e das pesquisas. Mas gerir é uma expertise. Resultado, a pior politicagem do mundo acontece na universidade. A pior forma de administração do mundo a gente vê na universidade. E a gente vê os conchavos mais estapafúrdios entre as forças mais estapafúrdias, né, mantendo uma lógica perene
né? Porque se disputam espaços de controle de administração que deveriam estar exatamente se articulando com a sociedade, com metas. Eu não estou dizendo que também a burocracia profissionalizada, não tem seus problemas, mas ela colocaria um gás novo também na administração. O mesmo pode ser dito das escolas públicas, porque os gestores de escolas públicas, os diretores, eles são, na verdade, professores que estão indo pela carreira de ficar diretores. Eles não são profissionais de gestão da sociedade, né? Não são profissionais de gestão que estão lá para gerir problemas administrativos. Da democracia, da vida real, da participação. E quando você toca, e esse contrato é muito interessante, por exemplo, nós fizemos um projeto de arquitetura pública em Cataguases, com a Universidade de Minas Gerais. Os professores formandos que estavam no período moraram 8 meses, 6 meses, 2 anos, gerando uma outra arquitetura, uma outra habitação social para casas de 70 metros quadrados. Você moraria nela também. Lindas, completamente diferentes umas das outras, de acordo com o que o cidadão queria, ele queria que assava, né? Casas uma diferente da outra, né? Com os alunos da universidade. Uma experiência riquíssima. Quando ela foi, eles saíram de dentro da escola e aí eles perceberam outra dimensão. Além de projetar uma outra casa, que tinham cores diferentes, tamanhos, respeitando, né, os 70 metros que tinha que ser, né, os limites do mercado, né, mas se produziu nos 70 metros uma outra relação com a sociedade, com a comunidade. Né? E mais, quando faz o plano diretor participativo, o aluno percebeu ele dentro da sociedade, dentro da cidade. O compromisso com a cidade. O compromisso dele com o futuro, com a democracia, com o bem-estar, a qualidade de vida para uma cidade. Então, aí ele percebeu que a dimensão da arquitetura era muito mais do que uma relação cliente e arquiteto para fazer uma casa só. Então, quando tem essa... É isso que eu acho que onde a gente conseguiu tocar e se relacionar com a universidade, seja com experiência de arquitetura pública, seja para fazer um filme, nós também temos experiência lá, a coisa foi bom. Ela redesenhou essa relação, a troca de conhecimento e superou esses muros, né? Que estão de lá e de cá também, né? Eu tenho um medo muito grande que a falta dessa discussão mais ampla sobre educação e do envolvimento da sociedade de forma mais profunda nesse debate acabe levando à busca de modelos pré-formatados. Essa semana, por exemplo, teve uma reportagem enorme no jornal de televisão falando que das 10 escolas públicas mais bem qualificadas, 7 eram escolas militares. Eu vi isso também. 7 eram escolas militares. E aí a reportagem centrou... Exatamente. A reportagem centrou no modelo da escola militar, com o aluno... eu estava vendo ali um colégio nazista. Era um negócio assim, todo mundo de uniforme, bonitinho e tal, só faltou o Heil Hitler. Porque eles têm projeto. Eles têm projeto. Isso é uma coisa que a gente esqueceu, a gente parou de planejar, né? Abandonou o planejamento justamente por causa do período militar. Né? O período militar colocou a coisa do planejamento como uma coisa primordial. Né? O planejamento foi lá atrás. Mas nós viemos saber que a gente não fazia planejamento na vida. Mas pela primeira vez nós temos condição de fazer isso. E inimigo não vai ao banheiro sem plano. Então, plano para ir até o banheiro. Então, quando você vê uma escola, você pega essa classe média. Eu tento botar. Se a gente não começar a discutir isso de uma forma mais ampla, mais aberta, e começar a construir soluções de fato, então tem que ter projeto. A sociedade vai encontrar caminhos, ela vai encontrar caminhos. Nem que seja que o caminho seja botar um sargento em cada sala de aula. Mas ela constrói caminho. Agora, Carminha, deixa eu também te provocar de novo. Você falou muito, todo mundo falou bastante em termos de participação, de educação para a democracia e tal, participação, muito dos pais na comunidade e também da escola se abrir para fora da comunidade e tudo. Mas internamente, quer dizer, os pais
vou radicalizar, não sei como foi exatamente o que você falou, mas você acha que colocar só, o Dal também falou, só uma associação de pais ativos, isso vai tornar, a escola vai conseguir trabalhar uma educação para que esse aluno consiga participar nessa complexidade que é a democracia hoje? Quer dizer, o que mais? Além, tudo bem, precisamos ter os pais, a comunidade inteira, a escola precisa ter uma mão dupla, como vocês falaram, e que mais? O que Olha, eu acho até que a PM não é a solução. Porque da forma com que ela foi implementada, e ela vem sendo implementada, ela pouco significa a participação dos pais. O exemplo que o Dal deu é um raro exemplo. Não é raro, também eu estou exagerando como italiana, mas é um pouco, não é por aí. Eu acho que a presença dos pais tem que ser bem mais próxima. Ele tem que levar os talentos dele, por exemplo. Eu estou trabalhando com 2 escolas públicas aqui em São Paulo. A falta dos professores é enorme, o absenteísmo de professores. E não se faz nada. Nessa hora o professor falta, ou dispensa a turma, ou várias vezes dispensa a turma inteira, boa parte do período escolar, porque o professor não veio de manhã, eu já dispenso direto, período matutino. Ou nós não nos habituamos a chamar os pais e trazer suas histórias de vida, para trazer vereador para lá dentro, discutir a Câmara de Vereador, para trazer o subprefeito ou o diretor de unidade básica de saúde para discutir. Quer dizer, são outros modos de você trazer a presença da comunidade do território lá para dentro, né? Quer dizer, eu tenho uma série de serviços dentro do território que eu não faço esta conversa mais rica com os próprios alunos, etc. Então, para mim, a participação é um pouco mais ampla. Então, agora, deixa eu falar, eu vou entrando aqui nesse quarto bloco também, que é pensar dentro do currículo. E aí, eu gostaria que vocês também pensassem sobre cultura digital, César, novas tecnologias, o que nós estamos pensando, assim, o que pode estar dentro da escola, qual é o papel das novas tecnologias, da cultura digital, mas para Carminha, eu queria que, assim, essa discussão toda, né, quando a gente abre, pensa educação e cultura, pensando na questão da participação, democracia, sustentabilidade, e a educação integral nisso. Né? Como que a educação integral é uma saída para isso? É uma alternativa? Como que você vê isso? É uma alternativa para a sustentabilidade? Não, uma alternativa a educação integral é uma alternativa para que o currículo da escola possa estar integrando tanto essas questões de diversidade cultural, da comunidade, de uma educação para a democracia. É pela educação integral que a gente pode estar trabalhando todas essas dimensões que a gente discutiu aqui. Olha, Maralice, em algumas redes, em alguns sistemas que eu conheci andando nesse Brasil, municípios, ela realmente responde. Ela realmente oxigena o trabalho da escola, ela modifica. Mas na maioria não. Quero dizer por que na maioria não. Primeiro, eu acho que a educação integral ela ainda está sendo fortemente trabalhada do primeiro ao quinto ano. Do primeiro ao quinto ano a gente nem sente problemas porque ele está muito mais redondo, né, vamos dizer assim. Agora, a segunda etapa do ensino fundamental eu tenho muito pouco. E quando eu tenho realmente uma cisão entre o turno regular e o turno que chamam de educação integral. Que na realidade não se conseguiu juntar. E talvez por essa minha experiência agora com essas 2 escolas públicas, eu nem sei se consegue juntar. Eu acho que realmente a escola tem muita dificuldade de sair de um modelo e de uma rotina pedagógica que se chama 50 minutos para cada professor, aulas estanques, especializadas, ela não consegue sair desse modelo. Ela nem consegue, até pela carga horária, como distribuir melhor a carga horária,
fazer aulas dobradas. Porque se fizesse pelo menos aulas dobradas, não de 50 minutos, mas de 1h30, ela poderia trabalhar o assunto um pouco diferente. Acho que é difícil você ter isso. Agora, e acho que ainda a educação integral não está bem compreendida. Não está bem compreendida naquilo que é o fundamental da educação integral, que é o trabalhar as várias dimensões humanas, o cognitivo, o afetivo, o físico, o sensitivo, a experiência, enfim, tudo aquilo que trabalha a totalidade do aluno. Eu acho que isso também não está claro na escola, ainda. Mas eu ainda aposto na educação integral, porque ela é 10.000 vezes melhor, mesmo que ela ainda funcione como tempo integral, ela ainda é melhor do que uma escola sem tempo integral. Mas não acho que ainda nós consigamos, porque a escola não aderiu a uma nova estratégia metodológica. E mesmo a um currículo mais transversalizado. Entendeu? Não sei se eu te respondi. Fica mais no mesmo. Né? Tem um cartoon que eu vi uma vez que me impressionou muito em relação a essa questão, por exemplo, das tecnologias da escola. Né? Ele tinha um quadrinho que alguém dava para o professor um giz. O professor pegava o giz. Aí ele era empurrado dentro de uma sala onde todo mundo tinha telefone, tablet, uma coisa, e um quadro negro na frente dele. Então, a nossa escola, por mais que tenha aquela coisa de informatizar, e eu tenho uma experiência muito estranha, eu vou em salas, em colégios por aí, onde a sala de informática está trancada. Os alunos não podem entrar na sala de informática sem uma supervisão e tal. Ou a sala de informática ela é usada como uma lan house. E ela está desvinculada do processo pedagógico. Ela não está. Ela é uma lan house, é um lugar onde os alunos vão lá para acessar a internet. Então, eu acho que, da mesma forma que a educação integral ainda não se encontrou dentro da escola, a questão da tecnologia também está completamente fora de qualquer tipo de compreensão no processo educativo. Ela faz parte do universo do aluno, de todas as classes sociais, não tem mais essa de aluno pobre não tem acesso a tecnologias, porque ele vai na lan house, ele tem um telefonia, de alguma maneira consegue fazer alguma coisa, mas o professor não. O professor continua dando aula como se dava aula há 20, 30, 40 anos atrás. Ele não tem a capacidade de trazer para si toda essa velocidade de informação e transformação de conhecimento que as tecnologias oferecem. Olha, só uma coisinha só para entrar, que eu achei essa muito... Eu acho que não é só isso, é como trabalhar esse aluno, que é muito diferente hoje. Ele já foi contaminado pela tecnologia. Sim. Não se volta mais, como diz você, todos têm celular e todos se comunicam com a mensagem o tempo todo. Eles se conversam. Então eu acho que não é que ele mudou. Então eu vou dar um exemplo. Nós fomos dar 3 aulas de geografia numa das escolas, na nossa relação, porque não tinha professor de geografia. Não fui eu a dar aula, graças a Deus, eu sou péssima para isso. Mas a Karina, que foi comigo, graças a Deus, a gente fez uma aula que era sobre o globo terrestre, sobre o Brasil no planeta, umas coisas assim. Mas tinha um assunto, eu não sei nem isso reproduzir, mas tinha um assunto concreto a trabalhar dentro dessa temática. O que aconteceu é que os meninos começaram a voar nas perguntas que eles faziam. E você tem que ouvir as perguntas dos meninos, por isso que eu disse, graças a Deus que era a Karina. Então, eles perguntavam assim, mas por que São Paulo não neva? Por que os polos é assim? Por que o planeta, por que o Sol vai acabar? Porque vai acabar o Sol, não é? Então, vai acabar o mundo agora? Quanto tempo? A que horas? E assim vai. Não, pode ser. Não, é isso mesmo. Porque a cada teminha que você ia avançando, ele fazia perguntas. E essas perguntas dispersavam. Se o professor, daí nós temos, para o professor é uma loucura se ele não tiver competência para isso.
Porque se ele quiser cobrir o assunto dele, ele desconcentra o aluno e dispersa o aluno, porque o aluno perde o interesse em seu tema e não responder as questões ou querer voltar ao seu tema. Caso contrário, você navega com ele nas questões que ele faz. Ao navegar nas questões que ele faz, ele se apropria do conhecimento. Sim. E mais, você descobre uma coisa que normalmente a gente diz que ele não tem. Que ele não tem repertório nenhum, que ele não tem bagagem nenhuma, esse pobre. Coitado do aluno da favela. E não é verdade, porque ele também assiste a mídia e ele está por dentro das reportagens da contemporaneidade, da atualidade, que muitas vezes o professor não está. Então, a Karina que captou isso também, porque ela gosta de ver essas coisas na televisão. E por isso também respondeu muito bem. Mas é a questão de que ele acompanha, assim, depois ele chega na classe e ele quer fazer algumas perguntas que têm a ver com o que ele... Isso torna o professor refém das suas limitações, porque ele é questionado num conhecimento online. Online, é o tal assunto do online, por isso que eu estou dizendo, mudou o jeitão de ser o aluno. E o professor não aguenta, porque ele é bombeado por perguntas, que é o link que ele está fazendo. Ele está fazendo várias ligações ali. E ele está abrindo várias janelas ao mesmo tempo. Ele não está centrado só naquele pedaço. É genial dar aula desse aluno, mas não é esse professor. Você está falando, eu lembrei de ontem, eu estava conversando com você aqui do Barbeiro, que é o Barbeiro. Isso acho que era um texto, há uns 15 anos atrás, pelo menos, que ele falava que o mundo, antes disso de internet, era antes, não estava falando de internet, ele estava falando simplesmente de desafiar a televisão. Então, como se constrói conhecimento hoje, as pessoas, aqui assistindo uma publicidade aqui, aí muda para novela, depois muda para o outro, e ele vai construir esse conhecimento nessa coisa fragmentada. Eu estou me lembrando disso porque você falou das perguntas, e é assim que o aluno constrói conhecimento. E a escola é incapaz de fazer isso, porque o conhecimento dela é linear, começa na página 1, vai para 2, da 2 vai para 3, da 3 vai para 4, e é assim que o professor foi formado. Então, ele não dá conta desse aluno que faz isso, porque ele já nasceu assim, é outro aluno, ele é super... Foi muito interessante essa aula. Ele mudou, e ele constrói conhecimento, é isso que é o meu posto, não é só que é uma ferramenta, ele constrói conhecimento de uma forma diferente, é outra coisa cognitiva, que não é apenas um instrumento que é mais rápido, é muito mais do que isso. O que é essa cultura digital? Eu acho a história da Carminha genial, porque eu acho que ilustra bem uma coisa que eu acho que a cultura agrega ao processo educacional, que é esse olhar antropológico do aluno. Perceber ele não como um depositário do saber linear, acumulado, mas como um portador de conhecimento, de informação, que traz uma série de conteúdos para a sala de aula. Eu acho que esse caos é genial, porque ilustra bem como a tecnologia pode ser um pesadelo ou pode ser a solução para esse professor. Né? Eu acho que uma política para a cultura digital articulada com a política educacional seria um ingrediente fundamental para exatamente virar o sinal dessa relação na escola. E em muitas direções. Né? Entendendo a tecnologia não só como um instrumento técnico, mas como uma mudança cultural mesmo na escola. Eu acho que é isso. Novas relações humanas. Né? Quer dizer, usar o e-mail, colaborar com o Facebook, se comunicar mais por internet, são mudanças de cultura, de relações humanas profundas, que podem estar a serviço de uma mudança educacional profunda, se a escola tiver também domínio desses instrumentais e das suas consequências para poder utilizar. Então, eu acho que uma reciclagem, uma atualização, obviamente, do corpo da escola, do corpo docente, do corpo diretivo da escola, para que o próprio corpo diretivo tenha que estar absolutamente familiarizado com esse universo, para que não haja esse deslize, essa diferença esse fosso, esse abismo entre a cultura do aluno e a cultura do professor. Eu acho que é possível aproveitar o barateamento das tecnologias contemporâneas
que aí nós, da área cultural, a gente soube aproveitar muito essa questão da produção dos equipamentos para a produção cultural, entendendo que eles estão muito próximos hoje da caneta e do papel, no sentido da acessibilidade, para a expressão, para a produção. Só para entender, o que você diz que a área cultural soube aproveitar muito mais? Que as políticas para a cultura, mas as políticas para a cultura, e aí não só a nível federal, eu sinto que isso é uma coisa mais ou menos generalizada, tem investido muito na democratização desses equipamentos como ferramentas de expressão e criação, entendendo, tirando o jovem daquela função consumidor, né, ou da chave criação artística na velha escola, na velha disciplina de educação artística, onde meia dúzia de habilidades muito simplórias eram colocadas à disposição para inseri-lo como protagonista na produção de uma gramática audiovisual, na possibilidade de postar seus vídeos, de realizar suas edições. Isso é extremamente atrativo, exerce uma cidadania plena e é subutilizado pelo sistema educacional. Nos projetos de ONGs culturais, pontos de cultura, isso é feijão com arroz. Isso nem se discute mais, assim, mas a escola não foi preparada para isso. Uma formação, eu consigo imaginar facilmente uma formação de 3, 4 meses em escala nacional, rapidamente dando conta disso. Não tem nenhum quebra-cabeça, nenhum mistério e tudo mais. Então, a democratização do acesso à produção de conteúdos, transformando consumidores em produtores, não meramente consumidores, e acompanhada de uma agenda de formação cultural dos professores. Porque, no fundo, o temor do professor não é tanto pela tecnologia, mas pelo que ela abre de referências, que ele não manipula. É nome de diretor de cinema, das séries de TV que estão bombando no imaginário juvenil, do universo, e que são hoje referências num mundo onde está cada vez mais difícil. Eu acho que esse é um belo debate para realizar, tanto na cultura quanto na educação, trazendo ambos. Essa linha entre cultura erudita e cultura de massa, cada vez mais borrada, entre cultura da base da sociedade e cultura que vem do topo, essa fronteira cada vez menos faz sentido, torna necessária uma formação de um repertório cultural que não discrimine as manifestações culturais, de preferência jovem, e que torne o professor e a diretiva da escola absolutamente, se não é da preferência estética, mas que manipule essas referências culturais. Porque aí você está meio passo para dialogar e usar isso como uma ferramenta. Que só a tecnologia, eu penso muito assim, esses cursos de Windows, Word, isso é um bumerangue, isso gera a reação de trancar o computador, porque agora, algo integrado com acesso à cultura, ampliando leitura, ampliando referências, indo ao cinema, baixando filmes, agora está uma série de serviços legalizados para baixar filme barato, vídeo. Está tudo na mão, gente, não tem mistério. Você sabe que você está falando. Mas tem experiência, porque eu lembrei justamente uma experiência aqui em São Paulo, na Zona Leste, com um projeto de comunicação, com ocupação de instituto, com escolas, com professores e com alunos, trabalhando essas questões de blog, de vídeo, de TV de rua, TV comunitária, rádio dentro da escola e tal. E é muito legal ver os depoimentos dos professores, porque eles começam a ter uma outra relação com os alunos, e assim, tem vários depoimentos, não é um e dois, de mostrar que assim, aquele aluno que ele achava que era um horror dentro da sala de aula, ele conheceu um outro aluno, que era assim, era super motivado, mobilizado e tudo, que ele passou a olhar esse aluno de outra forma. É muito bonito, tem vários depoimentos assim, por quê? Porque aí aquele aluno que devia achar chatice todo o conteúdo, ele se mostrou inteiro, era motivado, mobilizado nas atividades de vídeo, de rádio, comunitário e tudo. Como era junto do professor, ele conseguiu olhar isso. Claro, são os professores que toparam entrar nesse projeto, já tem uma disponibilidade para isso, mas ele achava que aquele aluno era péssimo, porque ele só brigava com o aluno e passou a ter uma outra relação. Então, isso é muito
virou a direção da gravidade. Exatamente. É por essas experiências pontuais que a gente vê por aí que eu tenho a crença de que dá para mudar. Que dá para mudar, dá para reverter, dá Tem para... muita semente já semeada. Fala, Eu diria que é tão pontual. Tem coisas mais Eu amplas. acho que ela está pulsando. O Brasil é impressionante. Se Isso é verdade. eu sou mais otimista. Se juntasse isso que o Alfredo fala com a escola, né, se essa relação se aproximasse, se tivesse um encontro, a escola virasse um centro cultural pulsante, né? Eles já estão aí, eles falam o Brasil inteiro. E tem produção cultural no Brasil inteiro. Se as coisas se juntassem, isso, seria fantástico. Tem uma outra dimensão que eu acho que o momento é tão mais otimista para mim, que eu acho tão bacana, porque tem um dado. Nas tecnologias, tem uma coisa mais revolucionária que nos últimos anos estão mais à mão da gente do que a gente imagina. Porque antes de ter acesso às tecnologias, aos equipamentos, né, aí tinha uma coisa que a gente chamava assim, produto. Você fazia, não, tinha uma coisa chamada consumidor. Agora o quê? Você publica. Você publica, Essa está na ponta do seu dedo. É um lápis. Faz assim, publica. Essa técnica publicar, você pode produzir uma revolução absurda. E está produzindo uma revolução absurda. Se apropriar, se o professor falar, do professor botar um conhecimento, do menino expressar. De cada disciplina ter seu blog. Seu Professor blogar sua disciplina. A capacidade de você gerar, de você publicar, tornar público, é fantástico. Para ter essa possibilidade hoje de dar muito todo mundo ao alcance. Aproveitando essa